Jesus nos ensinou firmemente a nossa responsabilidade e o poder que os filhos do reino têm diante da sociedade em que estão inseridos. O ambiente, o lugar onde você transita, o seu trabalho, a sua escola, a sua vizinhança, você não está aí por acaso. Você está neste lugar para ser influência para o bem. O filho do reino, o filho de Deus, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que se voltou, se arrependeu, está trabalhando com uma mudança de mente, ele precisa se conscientizar do lugar onde ele está. E ele não pode ser influenciado pelo ambiente, ele precisa influenciar o ambiente. Como fazer isso? Primeiro, Jesus diz, vamos colocar no singular aqui, você é o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? A primeira coisa que Jesus fala é que nós somos o sal. O sal é um componente poderoso de influência. Onde o sal cai, ele influencia, ele muda a comida, ele dá sabor, ele transforma a salada, o alimento, ele conserva. Antigamente o sal era usado para conservar, quando não tinha refrigeração, ele conservava as carnes. E outro componente, a luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que Jesus está dizendo, outra vez aqui, a mesma coisa do sal, a luz. Aonde a luz chega, pode estar escuro tanto que for. Se você ligar a luz, acender a luz, o ambiente muda. Jesus está nos ensinando aqui que nós temos o poder da influência em nossas mãos. O ambiente onde você está inserido precisa ver a luz que brilha em você. E você pode me perguntar, que luz é essa? A Bíblia explica aqui, da mesma forma, brilha a luz de vocês, aqui no versículo 16, Ele está dizendo que a nossa luz tem que brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras. As nossas atitudes precisam ser atitudes que glorifiquem a Deus, atitudes que denotem que nós somos de uma outra cultura, nós estamos inseridos numa cultura de um país, mas a nossa cultura é de um outro país, nós somos de um reino vindouro, um reino poderoso. Então nós precisamos de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa cultura, com o nosso comportamento. As pessoas precisam olhar para nós e perguntar para nós a razão da nossa esperança. O linguajar de um filho do reino é diferente. O comportamento dele é diferente, o semblante é diferente. Ele pode estar inserido no pior lugar que seja, mas ele precisa se comportar como um estrangeiro, um cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus tem a sua cultura. Por exemplo, aqui para cima, olha o que Jesus ensina. Que felizes são os pobres de espírito. Felizes são os humildes. Olha só, totalmente o contrário da cultura do nosso país. Os humildes são felizes. Ele diz, feliz ou bem-aventurado os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os que têm um coração puro, os pacificadores. Olha só, gente. Ao contrário do nosso país, as pessoas amam a briga, as pessoas falam, eu dou um boi para não entrar e dou uma boiada para não sair. Tá? Então, os pacificadores, os perseguidos, ou seja, nós estamos inseridos em uma cultura, mas nós precisamos, como sal e como luz, influenciar essa cultura com o nosso comportamento. Neste dia, eu quero incentivar você a rever o seu comportamento. Você tem sido um filho do reino? Você tem sido sal onde você está? O sal não pode ser de forma exagerada. Ele tem que ser equilibrado. A luz não precisa ofuscar ninguém, ela precisa brilhar. E outra coisa, gente, para terminar, quando você coloca um sal na comida, não acontece nada. Não dá uma explosão, um barulho. Você liga uma luz, uma sirene, não. Salgar e brilhar para o sal e a luz é natural. Então o crente precisa entender que é natural para ele ser diferente no ambiente onde ele se encontra. Se você está sendo influenciado pelo ambiente onde você está, reveja os seus conceitos e mude em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.